Salve, salve, quadrinheiro! E olha só, não tem nada mais gratificante, mais satisfatório para quadrinheiro como a gente, como eu, como você, do que ler um gibi que cumpre o seu papel. E esse é Demolidor, Armadura Negra, que será resenhado em instantes, logo depois da vinheta. Solta a vinheta! Muito bem, quadrinheiro, parece que 2025 vai ser o ano para nós fãs de Demolidor. Isso porque nós temos um leque muito grande de produtos para sorver deste personagem. Nós vamos ter a série de TV que vai sair pelo Disney Plus do Demolidor. Nós temos várias publicações em banca do Demolidor, como a linha mensal dele de revistas, como a fase de luxo do Mark Waid saindo pelo Marvel Saga. Isso, fase essa, premiada pelo Eisner e uma das melhores leituras da minha época de Nova Marvel. Nós temos várias edições, nós temos o Demolidor Clássico, edição definitiva, e nós temos também esta revistinha, este simpático gibizinho do selo Lendas Marvel. Quadrinheiro, esse selo Lendas Marvel, nós já tivemos um assunto aqui sobre ele quando resenhamos a edição do novo Quarteto Fantástico. Se você não viu esse vídeo, você pode procurar aí no canal, mas eu vou adiantar para você do que se trata o selo Lendas Marvel. Lendas Marvel nada mais é do que uma tentativa da Marvel de ganhar, de conquistar nós que somos quadrinheiros raiz pela nostalgia. Isso porque são arcos de história dos anos 80 e 90. Na verdade, são arcos de história que se passavam nos anos 80 e 90, mas são escritos ainda hoje. Ou seja, o autor da revista revisita esse tempo cronológico tão marcante para nós fãs de quadrinho. Então, por exemplo, se você for pegar Lendas Marvel dedicada ao Homem-Aranha, você vai encontrar, por exemplo, uma releitura da Caçada de Kraven, né? Passada na época em que aconteceu a última Caçada de Kraven. A mesma coisa acontece com o Quarteto Fantástico, acontece com Lendas Marvel no Motoqueiro Fantasma, enfim, do Extreme X-Men. A Marvel tem esse selo para nós saudosistas, nostálgicos. O segredo do mercado hoje é atacar a nostalgia do fã. E claro que o Demolidor não poderia ficar de fora com a sua infame Armadura Negra. A Armadura Negra é essa que dá nome ao título dessa edição da tão consagrada Lendas Marvel. Aqui, pessoal, acontece uma coisa interessante. Enquanto nos outros títulos que conversamos, quem escreve, quem assina o roteiro, não é o criador da fase original, aqui o criador, o roteirista dessa época do Demolidor, o nosso amigo Chichester, quem souber a pronúncia correta pode falar aí nos comentários, ele assume novamente, ele foi convidado a revisitar esse período tão polêmico, mas tão querido do diabo da Cozinha do Inferno. Se você é um quadrinheiro novo, talvez você não saiba que nos anos 90 nós tivemos uma estilização, um processo de, vamos dizer assim, tornar padrão Image os quadrinhos da DC e da Marvel. Nessa época, não era difícil os heróis adotarem posturas mais violentas ou visuais mais sombrios. Por exemplo, foi a chuva dos uniformes negros, né? O Homem-Aranha foi o percussor aí, usando esse uniforme ainda no finalzinho da década de 80, porém vários heróis, como por exemplo o Superman, o próprio Demolidor, escolheram usar um uniforme com tons escuros, com tons sombrios. E se eu falei que nos anos 90 o ideal era ou ter uma atitude mais agressiva ou optar por um uniforme negro, na dúvida, nosso Matt Murdock optou pelos dois. Por quê? Bom, essa ediçãozinha aqui nos convida a regressar para uma época em que o Matt Murdock estava se fingindo, se passando por morto. Se você está fazendo aí, por exemplo, a saga do Demolidor, escrito brilhantemente pela Ann Nocent e desenhada pelo Romita Jr., você vai ver que no final a vida do demônio da Cozinha do Inferno fica um pouco complicada. E o Demolidor, uma grande graça das histórias dele foi essa questão de fingir que ele não era o Matt Murdock, quando todo mundo aí tinha certeza que ele era. Isso aconteceu na fase do Bendis, aconteceu na fase do Mark Waid, e para evitar que acontecesse algo parecido com isso, o Matt Murdock forjou a própria morte. Isso é o que você precisa saber dessa época. Tendo em vista essa pedra inicial, essa pedra angular, Chichester volta à Cozinha do Inferno na década de 90 e traz uma história, assim,
Quando eu falei no começo do programa que uma coisa satisfatória era quando o gibizinho cumpria a sua obrigação, eu queria dizer exatamente isso. Ele entrega uma história despretensiosa, um roteiro até um pouco bobo, mas, cara, dane-se, é o gibi de super-herói. Esses defeitos não impedem que a edição seja extremamente divertida. E volto a dizer, num tempo como esse, que a gente compra várias mensais, compra vários encadernados, a nossa coleção vai ficando pouco apertada, sem espaço, ter uma publicação dessa das bancas, que é um tiro só, você compra apenas uma vez, lê e se diverte, é a melhor coisa que tem para nós quadrinheiros. Ainda mais quando a história é boa, sendo o caso do Lendas Marvel Demolidor. Voltando para a história, como eu disse antes, Demolidor, o Matt Murdock, seu alter ego, está se fingindo de morto. Mas é claro que a cozinha do inferno não poderia ficar sem o seu mais letal protetor. É por isso que ele usa uma tecnologia nova para criar essa armadura, né? O Demolidor, gente, para vocês saberem, ele é um super ninja. Ele não tem poderes, como eu posso dizer, ele não tem poderes de força ampliada ou poderes genéticos. Os poderes dele são, vamos dizer assim, mentais, são sentidos super aguçados. Claro que isso aí dá uma destreza enorme para ele, mas se ele não treinasse boxe, não tivesse uma vida esportiva ativa, ele não poderia fazer bom uso desses poderes. Justamente por isso faz todo o sentido do mundo que o Demolidor passe a usar uma roupa, um uniforme que proteja ele, porque, poxa, ele bate e troca soco com caras como o Rei do Crime, o Gladiador, o Metaloid, né, o Super Metaloid, então acaba sendo necessário e faz sentido, né? Faz sentido ele começar a usar trajes como esse. Na época em que o Demolidor usou esse tipo de roupa, ele foi muito criticado. Inclusive, essa edição, a história original, da década de 90, é muito criticado entre os fãs do Demolidor. Eu particularmente gosto. E se você quiser depois conferir essa história e tirar sua própria conclusão, ela está na coleção Epic Marvel, tá bom? Mas vamos voltar aqui para a história, onde o Demolidor, já com essa roupa nova, com um novo codinome, Jack Battling, o batalhador Jack, que acaba sendo uma homenagem ao pai dele, que era o Jack Batalhador Murdock, começa a servir o povo da cozinha do inferno de uma outra forma e abre uma espécie de assessoria jurídica para pessoas em situação de rua, em situação desfavorecida, que são as grandes vítimas desse gibi, tá bom? Aqui, por exemplo, você vai encontrar, como se trata dos anos 90, você vai encontrar os personagens no visual dos anos 90. Tem uma passagem aqui do Homem de Ferro, ele aparece na história, que ele está usando aquela armadura clássica da Marvel vs Capcom. Lembra desse jogo? Cara, é um baile de nostalgia. Os desenhos tentam simular a violência que o Frank Miller empregava no Demolidor, mas tentam adaptar isso de forma estilizada para os anos 90. E as falas, o roteiro, assim, são coisas bem afiadas, bem rápidas. A questão da fé, a fé católica do Demolidor, é muito bem trabalhada, são um dos pontos que norteiam ele. E se você leu a saga que eu acabei de falar, que está sendo publicada pela Epic Marvel, vai ser um complemento para essa aventura. Mas um dos outros pontos fortes desse gibi é que você realmente não precisa ter lido nada para entender. Na verdade, Lendas Marvel tem esse selo Lendas Marvel tem essa característica. Você não precisa ser um leitor de anos, você vai se divertindo no gibi. Afinal de contas, é só um gibi de homenzinho trocando porrada no colando colorido. Agora, o bônus é se você ter essa experiência regressa de leitura. O Demolidor não é ninguém sozinho. O Demolidor é o tipo de herói que precisa ter um grande elenco de coadjuvantes perto dele. Aqui não foge a regra. A gente não vai encontrar o Fog Nelson, a Karen Page, a Elektra. Eles são até mencionados, mas eles não fazem parte ativamente da aventura porque eles são parceiros do Matt Murdock, que afinal de contas nessa edição está tido como morto. Então você vai ser apresentado aí para personagens urbanos cativantes e uma coisa muito interessante. A cada artista, cada criador que pega o Demolidor, é interessante como esse próprio criador cria um novo interesse amoroso para ele. Então o Demolidor acaba sendo um personagem dos quadrinhos que mais tem parceiras, né? O super-herói mais transudo que tem por aí. Tem a Viúva Negra, tem a Karen Page, tem a Elektra Natchez, tem a Echo, e aqui ele vai ter também o interesse amoroso muito bem encaixado na história e faz questionamentos acerca do mundo dos super-heróis.
Esse gibi aqui, se eu fosse colocar hoje no quadrinhômetro, né, foi uma lida recente, ele facilmente levaria 4. E assim, se você é um fã do universo Marvel como um todo, esse gibi do Demolidor é um prato cheio, porque aqui vai ter coisas que não acontecem sempre nas histórias do Demolidor, que é o envolvimento de personagens externos. Todo mundo tá aqui. O Dente de Sabre, o Duende Macabro, até o Barão Strucker, da Hydra, tá aqui nesse gibi. E claro que os personagens que são clássicos na lore do Demolidor também marcam presença. Tem o Wilson Fisk, o Rei do Crime, e aquele que serve como selo de qualidade para as revistas do Demo, o Homem-Aranha. Uma boa revista do Demolidor só é uma boa revista do Demolidor quando o amigão da vizinhança marca presença. E aqui não poderia deixar de ser diferente. O que é interessante, porque ao mesmo tempo que a gente está lendo isso aqui, nós também estamos lendo a saga do clone das bancas. E lá pela segunda ou terceira edição da saga do clone, o Homem-Aranha para esse Demolidor, esse mesmo Demolidor, né, o novo Demolidor, nas ruas e fala assim: cara, me ajuda, eu tô sem identidade, não sei quem eu sou. E o Demolidor responde: Aranha, o Demolidor que você conhece morreu. Eu sou outro cara, não posso te ajudar. É o tipo de postura que ele leva nesse gibi até o fim. Já falei do quadrinhômetro. Essa revista foi publicada entre outubro e novembro do ano passado. É uma publicação recente. Você ainda conta nas bancas de revistas e na Mega Store mais perto de você. Próximo do lançamento da série Demolidor, nós vamos fazer aqui altas indicações sobre quadrinhos que você deve ler para ficar inteirado. Então, até lá, assine o canal, deixe seu comentário. O que você achou dessa edição destinada ao Demolidor, ao demônio da cozinha do inferno? Um balde de nostalgia. Até mais, quadrinheiro. Tchau!